vai magnificando, vai engrandecendo. Esse Deus que é forte, esse Deus que é grande, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que te ama, este Deus que te dá saúde, este Deus que te alegra, este Deus que te abençoa, este Deus que te levanta, este Deus que te fortalece, esse Deus que está contigo. Os resultados de um verdadeiro adorador, ou o resultado de um encontro verdadeiro com Deus, nos revela o nosso estado pecaminoso e o estado pecaminoso dos nossos contemporâneos. Após ele ver a grandeza de Deus, após ele entender a essência da adoração, a essência da santidade do Criador, ele cai em si e ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É interessante que o encontro verdadeiro com Deus faz com que os seus olhos voltem primeiramente para o seu pecado, para a sua iniquidade, para a sua condição de fragilidade, e não para a condição de fragilidade do outro. Ele entendeu que ele era pecador. A sua primeira percepção foi a respeito de si, diante de Deus, e não do outro diante de Deus. Quando ele percebe a sua condição, aí ele relata a condição do outro. O que acontece conosco às vezes? Nós só conseguimos ver o pecado do outro e nunca conseguimos olhar para nós e ver o nosso pecado. Mas o encontro verdadeiro com Deus faz nós nos enxergar o nosso pecado. Aleluia! Grande problema na vida de um homem e de uma mulher é quando ele não consegue ver pecado em si. É quando ele não consegue entender a sua iniquidade. Todo mundo tem um pecado. No caso de Isaías aqui, o seu pecado não estava relacionado às suas mãos, aos seus pés, à sua mente, mas aos seus lábios. Será qual é o nosso pecado? Será qual é o meu, o seu, o nosso pecado? E o pecado do povo é que o povo também tinha essa mesma tendência que o profeta tinha. Mas o resultado de um encontro verdadeiro com Deus vai provocar nessa revelação do estado pecaminoso. Quem tem esse encontro com Deus não vai provocar você se afastar do Criador, mas vai te levar no arrependimento verdadeiro, vai te levar à confissão de pecado e vai fazer também que você tenha consciência do juízo. Foi isso que aconteceu com o profeta. Quando ele percebe o seu pecado, ele disse: ai de mim. Ele arrependeu-se, como ele também confessou: eu sou um homem de lábios impuros. Como também ele teve a ciência do juízo, porque disse: ai de mim. Ele sabia do dia do acerto de conta. Querido, nós temos que prosseguir na mensagem. A revelação, os resultados de um verdadeiro encontro com Deus revela o perdão de Deus. Não juízo, não condenação apenas. Ficamos cientes que se perseverarmos na prática do pecado, a sentença da condenação é verdadeira. Mas entendemos que Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus está pronto para te perdoar. Ele providenciou meios para perdoar o homem. Ele perdoou o profeta Isaías, homem que era religioso, mas havia uma falha na sua vida, e um dia Deus se revela a ele. Deus provoca um encontro entre eles, não para massacrá-lo, não para acabá-lo,
mas para perdoar ele, para mudar a sua vida, para transformar a sua história. É a mesma coisa que Deus quer fazer comigo, é a mesma coisa que Deus quer fazer com você. Deus não quer te condenar, Deus não quer te jogar no lago de fogo, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer transformar a sua vida e construir uma nova história. Que vai acontecer mais uma vez aqui na vida do profeta, depois ele ter a revelação do perdão de Deus. É a revelação do seu chamado. É a revelação do seu chamado. Aleluia, Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você vai entender que Deus não quer apenas perdoar os seus pecados, que Deus não quer apenas te dar o dom de vida eterna, que Deus não quer que você apenas faça parte do mundo vindouro, que Deus não quer apenas que você venha de domingo em domingo aqui na igreja. Deus, Ele quer usar as suas mãos, Deus, Ele quer usar os seus lábios, Deus, Ele quer usar os seus pés, Deus, Ele quer usar a sua vida. Ele ouviu a voz de Deus: a quem há de ir por nós? Ele ouviu o chamado e ele respondeu o chamado: eis-me aqui e envia-me a mim. Se coloque em pé, feche os seus olhos. Deus quer te perdoar, Deus quer reavivar